Olha, agora são 8h03 em Campos. Muito bom dia. Você que nos acompanha aí pelo rádio em 98,3. Bom dia para você que acompanha também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV, imagens ao vivo aqui do programa para você acompanhar aí. E também para você que está ligado aí no podcast, que naturalmente você pode ouvir na melhor hora do dia. Eu gosto muito de ouvir podcast na hora que estou correndo, é muito bom. Bom, distrai a cabeça, você esquece que está fazendo força para correr ali, Fred, e aí vai bem, vai bem. É legal. E, enfim, cada um, né, na melhor hora do dia. E também logo mais tem ainda a reprise na Plena TV. E só um detalhe: amanhã, o Fred e ouvintes e leitores do jornal Folha da Manhã, o Rodrigo pode falar depois qual o tamanho exato, mas parte dessa entrevista vai estar também sendo repercutida no jornal Folha da Manhã. Eu estava com imagens aqui agora do Senzanet, que a gente visualiza aí algumas câmeras pela cidade, mas o sistema está fora do ar, não estou conseguindo ver. Me perdoe, mas até agora há pouco tempo estava nublado em Campos, né? Segue nublado? Segue, não sei se vocês estiverem vendo aí, o Rodrigo e Fred Machado, me ajude. Mas tá nublado, abafado, a máxima para hoje. Aí é que tá. Quando tá calor com tempo seco, é uma sensação. Agora tá com essa umidade mais alta, aí, meu filho, esquece, esquenta muito mais. A sensação térmica é muito maior. A máxima para hoje é de 29, agora faz 25 graus. No programa que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos conversando com o vereador Fred Machado. E eu quero pedir a você, meu caro Rodrigo Gonçalves, para abrir este bloco agora, por gentileza, virando essa chave aí para o nosso, para nossa pacificação. Como a gente disse, o Fred é o vereador do Grupo Cidadania, né? O Fred foi presidente da Câmara, líder do governo Rafael Diniz, completando 10 anos de mandato esse ano aí. E Fred é um dos vereadores mais experientes hoje dentro da casa, desenvolvendo esse papel também de articulação entre os grupos políticos. O Fred hoje está no grupo que é chamado Oposição / Independentes, né? Que inclusive foi o grupo que deu a vitória ao Marquinhos Bacelar, que é um candidato da oposição à presidência da Câmara, né? E a gente viu no ano passado, né, toda aquela situação tensa que aconteceu na Câmara, mas o Fred sempre tentando manter uma linha mais de conciliação, né? Não que ele deixe de ir para o embate quando tem que ir, já vi ele subindo várias vezes lá na tribuna da Câmara para passar o recado dele do que ele acha da pacificação, porque pacificação não pode ser só paz de um lado, tem que ser paz do outro, né? Então, mas essa relação entre Garantidos e Bacelar com reflexo na Câmara recentemente teve mais uma estremecida, que foi na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2024, né, quando houve o esvaziamento dos vereadores da base para evitar a votação da LDO, e foi quando, então, os vereadores conseguiram, aí, com o voto do Dr. Ábido, que é apontado como um vereador até então da base, né, que já fez parte do grupo de independentes, voltou para a base, e agora fica flutuando entre os dois grupos, aprovar a LDO, né, e isso acabou causando um certo desgaste, né, e inclusive na LDO foram colocadas também algumas questões, como a questão do servidor público, que é outra pauta que o Fred sempre levanta lá na Câmara, principalmente a questão dos aposentados e pensionistas, que muitas vezes não são atendidos por projetos por exemplo, gratificações que são dadas ao servidor efetivo e não é dada ao servidor inativo, né? E isso fez com que toda aquela votação da LDO. Primeiro, eu queria que o Fred falasse, de fato, o que aconteceu naquela votação da LDO, né? E depois a gente entra falando, basicamente, sobre a pacificação, como ele avalia esse cenário. Rodrigo e Cláudio, eu realmente... Eu comecei, né? Eu, Rafael, Nildo e Marcão, e éramos 4 contra 21 lá no meu primeiro mandato. Depois eu passei, nisso eu era oposição, depois passei a ser situação.
Então, essa leitura dos dois lados, de situação e oposição, e principalmente a presidência da Câmara, me fez ter uma visão realmente ampla do que a gente pode fazer pelo nosso município. Eu hoje evito temas que sejam temas que atinjam diretamente a pessoa. Eu acredito que se a gente trabalha para falar alguma coisa ali contra, não é contra nenhum governo, a gente está sendo contra aquilo que a gente acredita que a gente pode fazer melhor. E quando a gente quer ajudar para fazer melhor, a gente está praticamente pacificado. Se a gente reclama de lâmpadas que não estão sendo ali atendidas, de lixos que não estão sendo coletados, de obras de saúde que pode estar faltando alguma coisa, isso aí é normal. E eu passei por isso como presidente da Câmara e aliado do prefeito Rafael Diniz. E eu não me escondi, eu sempre mostrei que eu era do lado dele, independente daquilo que ele tinha feito ou não. E me coloco até hoje nisso lá, na situação de hoje. Porque muitas vezes ali falam bastante sobre Rafael e tudo mais, mas é aquele tal negócio, cada um tem o seu pensamento, cada um sabe o que está acontecendo e o que pode acontecer. Nós temos aí uma queda do ICMS grande, nós temos perspectivas também de quedas dos royalties, já houve a participação especial com a queda bastante acentuada. Então nós temos que entender, então nós temos que entender que quando a pessoa fala que o recurso é uma coisa e gestão é outra, recurso e gestão para mim estão atrelados. Você faz alguma coisa a mais se você tiver mais recursos e faz alguma coisa a menos. Agora, não deixe de estar aqui um elogio ao prefeito, por quê? Porque ele tem esse poder de dialogar, esse poder de ter já deixado, como deputado federal, amizades e também o seu conhecimento dentro lá de Brasília. Ontem mesmo ele estava trazendo recursos de Brasília para cá. A gente tem aí também pessoas que hoje buscam campos para trazer recursos. Caso de Vitor Júnior, que conseguiu 41 milhões, porque a extensão de campos é grande, para poder estar fazendo Vila Nova, Santa Maria, Morro do Coco, toda aquela área de lá, da Centésima, e esse recurso vai ser super importante. E o governo do Estado, que para mim é um dos mais importantes dentro dessa situação, inclusive dentro da pacificação. Só que eu acho o seguinte, a política ela é assim, ela é muito dinâmica. Muitas das vezes você hoje está bem, amanhã por causa de um fiapo você acaba ficando mal. Então tem que ter no meio dessas situações alguma pessoa que de repente possa estar ali conversando, tentando apaziguar. E a gente está buscando ali dentro esse clima aí de ser apaziguado as coisas. Mas muitas vezes você não consegue, por conta de alguma coisa que um quer, o outro não quer. E a gente tem que estar ali nesse meio campo tentando ver como que a gente pode estar tentando ajudar para que a coisa não desande, para que a coisa continue. Porque eu sempre fui desse jeito, eu sempre fui pacificador, eu sempre busquei, já tive episódios talvez aí de repente falar algumas coisas, mas que no fundo não condiz comigo. Mas na hora do nervoso, na hora que a cara esquenta, que você fica nervoso, você acaba falando certas coisas que de repente passa porque sabem que não condiz comigo.
Mas hoje o que eu queria mesmo era manter, e eu falei isso há tempo atrás, manter essa pacificação, uma pacificação que, como você mesmo falou, não pode ser só por um lado, a gente tem que ter uma pacificação que seja boa para os dois lados. Boa para os dois lados como? Aí o pessoal vai falar, o que os vereadores querem? Alguns aí citam que a gente quer emenda impositiva, que a gente quer não sei quantos milhões disso, daquilo. A gente quer o que é de direito. E o que é de direito que prefeitos, eu até vi a prefeita São João da Barra falar que ela convive bem lá com os vereadores com 5% de remanejamento. Eu conversei com o Vladimir no começo e falei que meu propósito era sempre votar 20%, mas a altura que deu de ascensão dos royalties e dos recursos do nosso orçamento me fez crer que 10% daria. Por quê? Justamente por conta dessas emendas impositivas. Nós, como vereadores, nós precisamos estar mostrando para a população alguma coisa que a população nos pede e que a gente não tem como executar. A gente legisla e o executivo executa. Então não seria dificuldade nenhuma ser feita uma reunião e o prefeito chegar e falar, olha só, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui na saúde. Vamos estar vendo aqui quem que pode estar sendo beneficiado nessa situação. Beneficiado que eu digo é ajudar a sua população ali. Outro, por exemplo, esse PET, o BS PET. Se há de se fazer um BS PET, por que de repente não pegariam as pessoas que tratam a causa animal e chegaria e falaria para aquela pessoa, essa obra aí eu vou colocar na sua conta, como você tivesse pedido para isso, entendeu? E convive bem. Eu ouvi a entrevista da atual prefeita de São João da Barra e era assim comigo também, como presidente. Vereador é uma raçazinha danada. Vereador, ele pede tudo, entendeu? Eu sou vereador, eu sei como é que é. Mas a gente tem que ter o bom senso de poder sentar. Eu ainda imaginaria mais que essa pacificação pudesse ser uma pacificação que a gente sentasse numa mesa grande, os 25 vereadores e o prefeito, e conversasse o desenvolvimento da cidade. Que o prefeito passasse para a gente aquilo que ele tem intenção de fazer, que a gente pudesse estar discutindo aquilo que de repente não seria legal fazer. E aí realmente seria uma pacificação. Agora, o ano eleitoral está chegando, né? 2024, a gente já vê que já começa desde agora. Porque eu falei uma coisa uma vez, quando me perguntaram sobre, acho que foi até para você, Rodrigo, eu acho que foi lá na Feijoada da Folha, que sobre campanha. O vereador que deixa para fazer campanha só na época eleitoral, ele perde muito. Eu faço campanha no dia a dia, eu faço campanha no atendimento que eu faço no meu gabinete, nos exames que eu procuro ir atrás. Ontem mesmo tinha uma pessoa que tem um home care, que fica dentro de casa, o home care vai lá atender e precisava fazer um raio-x. Mas o raio-x precisava de uma ambulância, porque ela, como está acamada, ela precisa de uma ambulância para sair para fazer o raio-x, com suspeito de estar com pneumonia ou tuberculose. Eu tenho que me virar, ligar para a Maninho, ligar para as pessoas lá da Secretaria de Saúde e buscar atender aquilo ali. Isso é um dos casos. Pessoas que vão para lá, que ultrassonografia, muitas das vezes tem gente que está com uma gravidez de alto risco. Aconteceu também. E tinha tempo para fazer essa ultrassonografia morfológica, porque ela mede o crânio da criança. Se passar um tempo, já não vai adiantar.
Aí você tem que se virar e ajudar aquela pessoa. Então, a minha política não é política de dia só de eleição ou então de época só de eleição. Minha política é a política do dia a dia, das pessoas saberem que pode contar comigo, de buscar ajudar as classes, de trabalhar com as classes mais humildes até as maiores, buscando acertar. E sem também ter essa vontade de briga. Eu acho que a briga só atrapalhou nossa cidade até hoje. E quando a gente acalma um pouco e começa a trabalhar juntos, a gente só faz o bem para a população. Então, eu acredito que a gente tem que estar aí pedindo a Deus para que a gente possa montar, como Vladimir e Marquinhos fizeram. Eles destacaram 2 vereadores de um lado, 2 do outro, talvez até 3 do lado deles lá, que são mais atuantes na hora do intermediar alguma coisa, e a gente tentar fazer o melhor para a população. Eu dou meu veredito aqui de que o que depender de mim para a gente poder manter essa pacificação em prol da população, eu vou estar sempre pronto para estar junto aí com vocês que eu digo, com os vereadores, tanto do lado da oposição quanto situação. Eu me acostumei, realmente eu me acostumei a surfar dos dois lados, porque como presidente tinha oposição, que eu tinha que trabalhar com a oposição, e tinha a situação, que eu tinha que trabalhar com a situação. Então, muitas das vezes o Marquinhos é cobrado lá pelos vereadores que estão do lado dele, Vladimir é cobrado pelos vereadores que estão do lado dele. E aí eu já tenho esse conhecimento de como é essa cobrança. E para mim talvez fique mais fácil um pouco intermediar para que isso aí possa chegar a um denominador comum. Você fica atento aí que o Rodrigo fica te colocando vovô da Câmara aí, hein? Rodrigo? É. Não, mas sem dúvida nenhuma, ô Fred, a experiência é fundamental na vida da gente, o conhecimento, a prática, a teoria é importantíssima, mas a prática, como você já colocou, e você já foi presidente, e já se exaltou lá na tribuna, enfim, e que é do jogo jogado, você acabou de falar aí agora, a oposição cobra o prefeito, a situação cobra o prefeito, a oposição cobra do presidente da Câmara, a situação cobra do presidente da Câmara, é o jogo jogado, é o dia a dia da política, é assim mesmo, tem que ter embate. Rodrigo. Fred, a gente não sabe como vai ficar essa questão da LDO e das emendas impositivas, né? De uma certa forma, o próprio Vladimir tem protelado tocar nesse assunto, os próprios vereadores da base também, né? Porque foi uma derrota do grupo, né? Isso é inegável, para o grupo da base foi uma derrota, né? Diante do que vocês conseguiram fazer lá para aprovar a LDO. O próprio Vladimir disse nesse programa da possibilidade de vetar a LDO na íntegra, e vetando a LDO na íntegra teria que se ver como vai ser solucionado, se vai usar do ano passado. Então, ou seja, é um assunto ainda que eu acho que dentro desse processo de pacificação, depois que as coisas estiverem tudo já acertado, porque a gente vive aí momentos de tensão, talvez não mais diretamente dentro da Câmara, mas por conflitos externos, envolvendo principalmente os patriarcas, tanto dos Garotinho quanto dos Bacelar, essa questão vai precisar voltar à pauta, né? Principalmente essa questão das emendas positivas, que é algo que está previsto na lei orgânica do município, inclusive, que dá o direito ao vereador de pleitear essas emendas impositivas. Então, esse é um assunto que ainda eu acho que vai render. Mas como você vê hoje esse cenário? Ou seja, na Câmara as coisas parecem ter se acertado. O Vladimir pediu desculpa ao Igor, por exemplo, nesse programa. Eu sei que ele esteve na Casa do Livro recentemente também para bater um papo. Outros vereadores também têm buscado essa proximidade, mas o clima ainda é um pouco de tensão quando se sai da Câmara. Como é que você vê esse cenário? Rodrigo, eu, para ser sincero a você, eu procuro ficar isento dessas coisas extramuros da Câmara, entendeu? Eu acho que se a gente começar a ficar pensando naquilo que está sendo falado fora da Câmara ou fora da... Porque, para mim, hoje em dia,
quem é presidente da Câmara é Marquinhos Bacelar e quem é chefe do Executivo é Vladimir Garotinho. Então, o papel político dos dois, para mim, é essencial. É essencial que os dois consigam separar essas brigas externas, que muitas vezes o amor de um pai por um filho faz com que as coisas se exacerbem, ficam exacerbadas, e tanto de um lado quanto de outro. Agora, o que tem que ter? Essa maturidade política que eu estou vendo que os dois estão tendo, que independente da briga externa, extramuros, a gente, dentro da casa, a gente está conseguindo manter essa situação. E Marquinhos, muitas das vezes, dá a cara a tapa. E o próprio Vladimir, eu acho que também já está aprendendo a hora também que ele erra, ele saber que errou, reconhecer seu erro. E eu acho que isso é a coisa mais tranquila do mundo. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Não são 25 vereadores e um prefeito? Não tem aquele 11 homens aquele filme? A gente ali são 25. 11 homens e um segredo, né? E um destino. Nós somos 25 homens ali. E um prefeito. A gente tem que trabalhar ali, entre nós, buscar esses acertos, porque eu sei que isso para Vladimir deve ser difícil. Ele tentar uma pacificação, mas no fundo, ter algumas retaliações vindas de pessoas da sua família, como também Marquinhos tentar uma pacificação e ter retaliações vindas de pessoas da família dele. Então, o que a gente tem que mostrar nessa hora? Maturidade política. Deixar aquilo que está extramuro. Deixa lá as pessoas falarem o que tiver que falar e vamos trabalhar, porque o que está precisando é a nossa população aqui. Nós não temos, hoje, por exemplo, minha irmã não ia vir candidata, resolveu vir antes, bem depois, logo no final. Eu sou uma pessoa que amo minha irmã, mas eu já tinha dado minha palavra a Rodrigo Bacelar. E eu já tinha ido lá diversas vezes conversar com minha irmã para saber com quem que ela ia ficar, e ela até então, com quem que ela queria que eu ficasse, ela até então dizia que talvez nem viesse candidata. E aí ninguém sabe do que aconteceu por trás dos bastidores. Agora, quando eu dou a mão a alguém, eu dou minha palavra para alguém, eu não volto atrás. Eu não atrapalhei minha irmã, não entrei no caminho dela para atrapalhar, nunca faria isso. E uma das coisas também que me preocupava e que ainda me preocupa é eu estar num grupo que, de repente, lá em São João da Barra vai estar contra minha irmã. Pode estar certo que eu, desde o começo, eu já vou falar, olha, contra minha irmã dentro de São João da Barra não fico nunca, independente de qual grupo eu esteja. Se eu esteja com o Rodrigo, se eu esteja com o Vladimir, porque são os grupos eminentes de hoje. Então, o que eu acho? Vamos trabalhar, nós dentro da Câmara, com maturidade, vamos chamar o prefeito para isso, para a gente sentar juntos. Já que há a pacificação, a gente pode estar discutindo com tranquilidade, discutindo as coisas, discutindo os projetos juntos, e aí falando ao prefeito, isso aqui não dá porque realmente vai prejudicar aqui. E ele entender isso também. Isso aí vai amadurecer o nosso processo político e com certeza vai amadurecer muito mais tanto Marquinhos quanto o prefeito, que hoje, para mim, estão de parabéns por estarem passando por fora dessa briga aí externa. Não sei se eu sim. compreender. Sim, perfeito. Perfeito. A gente aqui tem que manter uma certa posição de parcialidade enquanto entrevistador, mas realmente o que você falou, se todo mundo tivesse essa cabeça e seguisse isso, a gente teria uma Câmara muito
não estou chamando o Matheus dizendo que a Câmara é improdutiva, mas talvez produzindo muito mais, não só a Câmara, mas também o governo, né? Se todo mundo seguisse essa linha aí, com certeza a gente não teria vivido aquele ano de caos que foi 2022, né? Com uma Câmara bastante comprometida, com todas aquelas polêmicas que a gente quer até deixar. Por mais que eu sei que volta e meia isso volta da Câmara, porque foi um momento bastante tenso, né? Vocês, inclusive, sendo ameaçados de perderem seus mandatos, mas se todo mundo tivesse essa visão de deixar isso lá atrás e olhar para frente, né? A gente sabe que a classificação é pela governabilidade. Quando se trata de disputa eleitoral, os conflitos vão existir, são grupos adversários quando se trata de disputa eleitoral. Mas o que precisa ser de fato discutido para a população de Campos, é importante que todos tenham esse pensamento que você trouxe hoje aqui. Obrigado. Perfeito. Meu caro Fred, 18 de março, para ser preciso, o Aloysio Abreu Barbosa trouxe aqui no seu blog Opiniões a pesquisa do Instituto GPP, mostrando o cenário da administração Vladimir e também já uns cortes ali para as eleições de 2024. Ontem, o Aloysio Abreu Barbosa postou no seu blog a nova pesquisa, né, feita agora pelo Instituto Iguape, que trouxe aí uma série de cortes já, mas que, como nós já anunciamos, e o próprio Aloysio também o faz, amanhã, no jornal Folha da Manhã impresso, todos os detalhes, toda a cobertura dessa matéria jornalística dessa pesquisa será feita pela nossa equipe, pelo Aloysio, pela equipe toda, o pessoal do gráfico lá, o Eliabe de Souza, enfim. E essa pesquisa vem trazendo aqui alguns números, já publicadas então no blog Opiniões. Eu queria apresentá-la e colher a sua opinião, colher a sua visão e já entrar nesse campo também das eleições de 2024. Como você já deu uma pincelada nela aí em São João da Barra, onde você não vai ficar contra a sua irmã de forma nenhuma, é o tabuleiro da política sendo movimentado. E aí diz aqui no blog do Aloysio, se a eleição a prefeito de Campos de 6 de outubro de 2004 fosse hoje, daqui a pouco mais de 13 meses, Vladimir Garotinho seria reeleito no primeiro turno. Nos 3 cenários da consulta estimulada da pesquisa Iguape, feita com 1.001 campistas no dia 10 de julho, Vladimir liderou com folga, ou seja, 55,4% a 55,7% das intenções de votos, o que, pela lei eleitoral, sendo apurado isso aí, a partir de 50%, mais um voto é primeiro turno. É pelo menos um pouco mais do dobro dos 27,8% de intenções de voto consolidadas que ele teve na consulta espontânea, ou seja, esses outros cortes aqui são nas estimuladas, onde, né, aparece no disco ali de perguntas, sugerindo ao entrevistado quais os nomes tem à disposição, né, para concorrer hoje em Campos. E no primeiro combate aqui, no primeiro embate, cenário 1, Vladimir 55,4%, Caio Viana 8,6%. Isso na estimulada, tá, Fred? No cenário 2, que aí tem outros candidatos, tem outros nomes que não estão aqui, como a gente já falou, vão estar amanhã no jornal. 55,5% Vladimir, Caio 8,5%. O cenário 3, Vladimir 55,7%, Caio 8,9%. Na espontânea, então, 27,8% para o Vladimir, 2,5%, aí o Caio despenca, né, para o Caio Viana. Eu gostaria que você analisasse esses números dessa pesquisa e do cenário atual que você, como ninguém sabe, é político, está na ativa todo dia, e depois a gente pode trazer, num outro corte aqui, depois do seu comentário, a parte em que há também uma avaliação do governo Vladimir e um outro campo que eu posso apresentar agora, que é a rejeição. Então, baseado nesses números lá,
das pesquisas que a gente mostrou aqui, que você falava mais cedo que teve conhecimento. Como é que você avalia esses números hoje e esse cenário? Se pode mudar? Se você confirma um primeiro turno na sua expectativa? Porque aqui são todas projeções. Por enquanto, você tem aí intenções de pré-candidatura. Não são nem pré-candidatos, são intenções de pré-candidaturas. Respeitando a lei eleitoral. Fred. Cláudio, eu havia falado aqui sobre a maturidade política tanto do Marquinhos quanto do Vladimir para poder tentar fazer com que a pacificação não seja atrapalhada por forças externas. E uma das forças que o Vladimir hoje tem é essa. Além dele ser um prefeito que busca recursos, que trabalha bastante, a gente há de convir que ele realmente trabalha bastante, corre atrás, consegue recursos, e o governo do Estado, principalmente, estando junto, e Vladimir não tendo hoje, vamos botar que não se conte com 13, vamos botar que se conte com 12, ou até mesmo com 11, com 10 pessoas que ali estejam batendo, é uma coisa boa para um prefeito, porque hoje a Câmara realmente ela é uma Câmara pacificada. Quando se está pacificada, muitas das vezes você evita talvez, você não deixa de falar sobre o problema, mas evita de ser mais enfático, de chegar e mostrar coisas que realmente ainda não estão dentro daquilo que a gente acha que deveria estar. Mas o que vale nisso tudo são as qualidades que o prefeito tem, porque pelas qualidades que ele tem, que ele está conseguindo ter esse apoio popular. Mas eu te digo, se acaba a pacificação, se entram 12 ou 13 vereadores, toda semana batendo em alguma coisa, falando sobre alguma coisa, eu acho que isso aí realmente a tendência é diminuir. Com certeza, porque hoje a pacificação que existe dentro da Câmara, eu sempre falei isso, o que a gente demonstra dentro da Câmara aqui é o que acontece lá fora. Se a gente aqui tem ânimos acirrados, aqueles que são ferrenhos, Vladimir ou ferrenhos, Barcelar, eles vão ter essas disputas bem acirradas. E aí, o que acontece? A tendência é ir mostrando os defeitos e as qualidades, vão continuar as qualidades, mas também vão se mostrando os defeitos. E as coisas vão caindo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o governo, do jeito que está trabalhando, do jeito que está recebendo emendas parlamentares, do jeito que está com essa pacificação dentro da Câmara, ele tem toda possibilidade realmente de vir a buscar um primeiro turno. Já falei isso e acredito que possa acontecer. Só que a gente vai ter que trabalhar também para essa pacificação ficar em evidência como está, sem forças externas para atrapalhar. Porque são dois jovens, Vladimir e Marquinhos. Então, o que eles têm para passar de pacificação, eles estão tentando fazer entre os dois. Agora, a hora que por acaso acontecer de ter forças externas atrapalhando e aí a pessoa conseguindo tombar essa pacificação, eu acredito que alguma coisa vai cair, mas mesmo assim, com os recursos que tem do governo do Estado, com os recursos que tem de emendas parlamentares,
se tiver um trabalho bem feito, eu acredito que isso aí vá. E até agora não apareceu. A gente fala sobre Caio Viana, mas Caio Viana mesmo até agora não se manifestou sobre, de repente, ter vontade de vir ou não. A gente fala porque é um candidato natural, mas eu ainda não ouvi Caio falar, não, estou já trabalhando. Ele falou esses dias que ele está trabalhando como deputado federal para trazer recursos para Campos, está buscando. Agora, outros candidatos ainda aí, tem o Jefferson, né, que já se manifestou, tem talvez Thiago Rangel, que já falou que pode ter vontade de coisa, só que... Tem um candidato do PT, por enquanto assim, que é o Jeff, você falou agora aí, né? Já surge, como você lembrou. Só pegando esse corte aqui, da pesquisa passada, os nomes que foram ventilados, o Caio Viana, Marquinhos Bacelar, como você disse, numa eventual despacificação, se é que posso dizer assim. O Marquinhos me falou, Cláudio, na feijoada, Marquinhos falou na feijoada, quando eu perguntei ele falou que não descarta a possibilidade de esse grupo avaliar dessa forma, né, mas que, obviamente, isso vai ser uma coisa que vai ser analisada mais à frente, mas ele falou que ele, Marquinhos, enquanto presidente da Câmara, não apoia a reeleição de Vladimir. Uma decisão pessoal dele, ele colocou isso, que não apoiaria, né? Pelo menos é o que ele colocou para a gente, e não afastou a possibilidade, sim, de ter seu nome como candidato, mas eu acho que ainda não se sentaram, ainda, segundo informado pelo grupo, para se definir de fato isso, apesar, por exemplo, já teve, sim, o próprio Twin falou isso, já teve, sim, reunido com o Thiago Rangel, né, mas o próprio Marquinhos mesmo ainda não bateu martelo em relação a isso. E só para concluir, Fred, aí você analisa também o que o Rodrigo trouxe aí agora, que é uma certa novidade até então, ele não tinha falado assim publicamente, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento. O outro candidato também que não é definido, não é... São todos ainda, como eu disse, intenção de se pré-candidatar. O CVC da direita, já que a direita em Campos também é forte, com o resultado das últimas eleições presidenciais, mais de 66% escolhendo o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, tem esse nome, talvez CVC da direita. Esses que a gente elencou aqui, meu caro Fred. São embriões, né? Embriões, e a gente hoje fala sobre embriões e fala sobre um prefeito que está muito bem avaliado, que tem trabalhado, que tem ido para a rua, tem mostrado serviço. Então, tem os defeitos? Nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem como melhorar alguma coisa. Mas, poxa, vamos usar dessa pacificação para tentar ter essa condição de chegar para o prefeito e sentar e conversar, prefeito, vamos melhorar aqui, vamos tentar ver isso aqui. Eu acredito que a eleição ela é muito importante, muito, demais, mas a eleição ela passa primeiro pelos serviços prestados, pelas coisas que podem ser feitas. E como qualquer pessoa, quando entra numa eleição, se você quer ganhar com 70%, a pessoa, se puder ganhar com 80%, vai querer ganhar com 80%, não vai querer ficar ali no 70%. Então, que ele também tenha essa vontade de ouvir, vontade de conversar. Eu sonho com isso, de repente ter uma mesa grande, com os 25 vereadores e o prefeito, e sair uma foto no jornal. Os vereadores conversam e tentam o melhor para Campos. Na hora da política, que é a política mesmo eleitoral, aí cada um vai ver realmente aquilo que tem que ser feito, né? A gente vai estar buscando as nominatas, que é uma das coisas muito importantes, que desde de agora a gente já tem que estar começando a estar vendo isso. Mas eu acredito que Marquinhos também, Bacelar, se lançasse o nome de Marquinhos Bacelar hoje para prefeito,
e tivesse esse grupo de 12 vereadores ou 13 vereadores no apoio a Marquinhos Bacelar, com certeza esses índices iam cair. Eu tenho certeza que esses índices iam cair, porque com certeza cada grupo tem também a sua quantidade de votos, o seu índice de voto. Então, esse grupo que está conversando hoje na pacificação, eles não se colocaram ainda. Tipo, quem vai apoiar Vladimir, quem não vai. Se todos se colocassem contra Vladimir, realmente esse índice aí com certeza baixaria, porque você, como vereador, você tem pessoas que estão ao seu lado que acompanham o seu raciocínio. E aí iriam ter pessoas que iam estar com você contra o prefeito. Mas eu acredito que, se Deus ajudar e tudo der certo, Marquinho ouvindo ou não, ou apoiando Vladimir ou não, eu tenho certeza que ele quer o melhor para a cidade. Então, ele querendo o melhor para a cidade, ele quer que o que o Vladimir faça seja certo e que ele possa ter sucesso. Acredito nisso. Fred, você falou aí do Jefferson, que é o nome apontado pelo PT, mas o nome da Carla Machado também, que é do PT, sempre aparece nessas discussões em relação à eleição de Campos. O próprio Lindbergh Farias, quando esteve nesse programa, falou do papel importante que a Carla poderia ter numa possível candidatura do Jefferson, caso ela não pudesse concorrer aqui ao município de Campos, por conta da questão de ter sido prefeita por 2 vezes seguidas no município vizinho, né? Isso parece que já tá meio que decidido pelo STF. Eu já perguntei a Carla também na feijoada sobre isso, ela prefere não falar ainda sobre o cenário eleitoral de Campos, né? E falou dessa questão da questão do nome dela sempre está aparecendo aqui como candidata, mas como é que você avalia hoje a possibilidade de um candidato do PT, independente de ser Carla, independente de ser aí o Jefferson? Você acha que isso como que você avalia caso seja o Jefferson nessa disputa? Acho que está com o microfone desligado. Isso. Rodrigo, você me desculpe, que eu fiquei sem áudio aqui e eu estou procurando aqui o carregador aqui do notebook para ver se eu acho que eu estou com medo de cair a bateria. Mas eu ouvi por alto falando sobre o nome de Carla aqui, achou aqui agora. Eu estava com medo de cair. Não, sem problema. Tá agora. Só um minutinho, por favor. Não, tranquilo, dá tempo enquanto Queria só que você desse só refizesse aí. Para eu poder me localizar, porque eu estava preocupado. Porque sempre se fala no nome da Carla Machado aqui para Campos na disputa, por mais que hoje há ainda certas impasses em relação a poder ser candidata aqui em Campos. Mas aí o próprio Lindbergh fala na candidatura do PT e fala que, independente de Carla ser ou não candidata, ela poderia ser essa condutora da campanha do Jefferson aqui em Campos. A própria Carla, ao ser perguntada por mim na feijoada, preferiu ainda não entrar nessa questão. Mas hoje, como que você avalia a possibilidade do PT ter um candidato em Campos, né? Não sendo a Carla, sendo o Jefferson? Como que você avalia esse nome, por exemplo, essa possibilidade dessa candidatura? Rodrigo, sobre Carla, eu realmente, quando converso com ela não toca sobre esse assunto. Então, eu também procuro não tocar. Eu respeito o espaço de cada um, eu acho que tudo tem seu tempo. E sobre o PT, acho justo o PT ter vontade de ter um candidato. O PT, hoje em dia, falam que Campos tem essa envergadura para a direita, mas, no fundo, a gente sabe que tem muita gente que vota em nomes, não votam em partidos, assim como tem gente também que votam em partidos e não votam em nomes. Pode ter o melhor nome do mundo e, sendo do PT, a pessoa não vota, como tem aqueles de esquerda que, sendo alguém ligado a Bolsonaro, não vota de jeito nenhum, independente de o que o CVC pode passar politicamente com aquelas pessoas de esquerda.
o PT pode passar com aquelas pessoas de direita. Então, eu acredito que isso aí, muitas vezes, não é nem partido, não é nem nome, não é nem partido, é nome. E muitas das vezes é nome, não é partido. Então, vamos supor, eu sou Fred Machado. Se hoje eu venho pela direita, eu vou ter votos de pessoas da direita, mas também vou ter votos de gente de esquerda e que me acha que eu seja de direita. Se bem que eu sou de centro-direita, tá? Sou de centro-direita, eu não sou de centro-esquerda, sou de centro-direita. E quero crer que os candidatos que vêm tenham propostas para serem avaliadas, para a gente poder estar avaliando, porque no fundo, do jeito que hoje nós estamos tendo nossa cidade, não quero aqui eximir nossa cidade de não ter defeitos, de faltar ainda algumas coisas, mas no fundo, pelo menos a cidade ela está sendo tocada, ela está com pagamentos em dia. Novamente eu falo, o governo do Estado muito importante dentro desse processo. Isso não só sou eu que falo, os vereadores da base falam isso também. Mas não podemos nunca também deixar de falar sobre o poder de articulação de Vladimir e sobre também o seu poder de gestão. O grupo que Vladimir conseguiu montar é um grupo que já vem há tempo trabalhando junto e já tem um ritmo diferente daquele que vai entrar e que vai começar a tomar pé de uma situação agora. Então, é importante demais também o grupo político que Vladimir tem, que é um grupo político já de tempo, um grupo político de confiança, assim como Carla tem lá em São da Barra. Carla lá em São da Barra tem o grupo político dela, que ela já tem de tempo, e que ela sabe onde ela pode mexer as peças e onde que pode dar errado, pode dar certo. Então, eu torço para que dê certo. Eu torço para que dê certo, eu torço para que a gente possa continuar, se não a pacificação após a época eleitoral realmente, mas pelo menos a fidalguia, pelo menos o respeito, pelo menos que a gente tenha maturidade para discutir política pública, não discutir vida pessoal, porque eu acho que a vida pessoal de cada um interessa à pessoa, não interessa aos outros. E eu acho que é muito feio a gente trazer para a política coisas baixas, coisas que de repente hoje em dia já não se cabe mais, está ultrapassada. Então, que a gente dê força, como eu digo aqui, dê força para Vladimir, porque é um jovem que está passando por situações que realmente são situações difíceis, e eu sei disso, como é difícil a gente ter situações controversas dentro de família, e espero que a maturidade dos dois, de Marquinhos e Vladimir, venha para junto da gente ver como vereadores e a gente possa estar fazendo isso que eu te falei. Uma mesa grande com os 25 vereadores conversando com o prefeito e ali a gente resolvendo. Eu sei que base a base tem certas predileções em matérias de trabalho, de emprego, de você conseguir talvez um emprego mais fácil para que uma pessoa trabalhe, mas no fundo isso não leva a muita coisa não. Eu acho que a política maior é aquela política macro, onde você pode estar juntando as pessoas e fazendo as pessoas felizes, não por conta de um empreguinho ou por conta de alguma coisa, mas por conta de uma macro política que vai atender a toda a população e até mesmo seus eleitores ficarem felizes. Fred, você falou muito dessa relação Marquinhos e Vladimir, mas eu queria que você falasse qual o papel que o Rodrigo Barcelona desenvolve. Eu sei que o Rodrigo Barcelona tem um cargo muito maior, preocupações muito maiores até, não que ele não se importe com campos, né, mas conhece as disputas muitas vezes. Mas só o Vladimir falou que o reflexo, o último conflito que teve na Câmara poderia ter sido um reflexo de um conflito maior que estava acontecendo na capital, né? Inclusive foi onde teria desencadeado toda essa
essas polêmicas que hoje a gente tem acompanhado aí. O próprio ponto final, do dia 5 de agosto, traz o encontro do Rodrigo Bacelar com a Carla Machado e a Carla Capucci como uma forma de conciliar e de tentar essa proximidade entre os grupos em São João da Barra, como reflexo também disso aqui para te manter no grupo dos Bacelar aqui em Campos. Como é que é essa relação de Rodrigo Bacelar com vocês aqui diretamente e o papel que ele realmente pode desempenhar nessas eleições do próximo ano? Rodrigo, o seu xará, Rodrigo, é um cara muito inteligente, é um deputado que se preocupa com o nosso município, com a nossa região, e não houve essa situação de eu estar lá por conta de repente, ter algum poder de barganha, alguma coisa. Não houve nada disso. O que houve, sim, foi uma reunião que nós tivemos, e nessa reunião, Rodrigo, eu te digo uma coisa, eu apoiei Rodrigo, eu não tenho arrependimento de ter apoiado, porque minha irmã, graças a Deus, também venceu, e eu pude também conhecer uma pessoa que ele não dá palpite em nada em relação a você fazer, deixar de fazer. O que a gente quer falar ali na Câmara, a gente fala, a gente não tem que pedir a Rodrigo para saber se a gente vai poder falar ou não. Então, eu acho que para uma situação como a minha, de já ter 3 mandatos, já ter sido presidente, se eu encontrasse um deputado que me podasse naquilo que eu gostasse de falar, ou naquilo que eu acreditasse que eu poderia falar, eu não ia me sentir bem. E o Rodrigo não é assim, ele não tem esse perfil de coisa. O que aconteceu talvez tenha sido uma coincidência. Eu, no fundo, eu tenho amigos tanto do lado de lá, do lado de Vladimir, quanto do lado de cá. E eu tenho uma coisa que é a maior do mundo para mim, é a minha palavra. Quando eu dou minha palavra, eu vou até o final. Eu posso sair do grupo político, mas eu não vou sair apunhalando ninguém pelas costas, não. Eu vou chegar pela frente e vou dizer, estou saindo por isso e por isso. Então, isso aí, para mim, é tranquilo. Esse dia eu cheguei para o Marquinhos e falei, Marquinhos, uma coisa você pode ter certeza, se eu pensar em sair uma hora do grupo, você vai ser o primeiro a saber. Eu vou chegar para você e vou falar, Marquinhos, eu não vou ficar mais por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. E me torno independente, como eu sempre falo que eu sou independente, porque tem matérias que, de repente, se eu tiver que votar a favor do governo, eu vou votar. Isso desde o começo a gente falou que poderia acontecer. Se eu tiver que votar favorável ao governo, vou votar favorável ao governo, porque é aquilo que eu acho que deve ser. Mas sou grupo. Então, como grupo, muitas das vezes, eu até volto atrás, seguro alguma coisa que eu penso em fazer, para poder manter-me no grupo que eu estou desde o começo. Aliás, desde o começo não, desde quando deu o problema lá, que Vladimir sabe qual é, o staff dele sabe qual é, que foi aquela primeira votação que, no fundo, eu havia falado que tinha coisa ali que não estava combinando, e quando fomos votar eu vi que realmente não estava combinando. E para começar um relacionamento, você já tendo alguma coisa errada, você já tendo uma desconfiança, fica muito difícil. Então, na época, foi o que houve comigo, com o Bruno e com o Twin, que todo mundo sabe. A gente estava alinhado ao governo, talvez hoje pudéssemos estar junto com o governo, mas com aquela situação já desandou, e depois que desanda, a gente começa a estar num outro grupo. Não é que a gente nunca vai sair desse grupo, mas pelo menos a fidelidade comigo pode estar certo que eu vou ter. Se haver uma hora de eu sair,
que eu saia pela frente, pela porta da frente, saia dizendo assim, ó, não traí ninguém, busquei o entendimento, não consegui e tive que sair. É por aí. Você falou rapidinho, você falou sobre, de forma alguma, não estar com sua irmã na cidade de São João da Barra. Como que você acredita que vai ser essa relação do grupo dos bacelados lá em São João da Barra? E você acredita na reeleição da Carla Capucci? Como você avalia? Não, eu acredito bastante na eleição de Carla Capucci. Acredito bastante na eleição de Carla Capucci, acredito também na boa vontade de Eliso. Agora, é como aqui em Campos, a gente vê que Vladimir hoje está despontando. Lá também, em São João da Barra, Carla Capucci também está despontando. São pessoas que têm já um time à frente daqueles que vêm para serem opositor. E, conforme foi falado na entrevista, quem sabe não pode haver uma composição, entendeu? A vida é o que eu digo, a vida ela traz para a gente surpresas que depois a gente vai ver. Você vê, quando que eu imaginaria que de repente Rodrigo ia estar com Eliso e que talvez eu ia estar nesse grupo, porque até então eu sabia que o Rodrigo tinha ali um compromisso eleitoral, porque era o que era falado comigo e com o Rodrigo, eleitoral com o Eliso ter ajudado, mas ainda não tinha um compromisso vedado. Mas independente de não ter esse compromisso vedado ou não, eu acredito que hoje, eu estando do lado de cá do grupo, eu seja também uma pessoa que possa estar nessa influência de unificar, de buscar um entendimento para que o grupo cada vez se fique mais forte. Então, não é querer dizer que eu vou me interferir em política de São João da Barra. A minha convivência com o Rodrigo já pode trazer essa situação de que a gente possa estar agregando junto, fazendo desse grupo político um grupo político que possa estar trabalhando junto, tanto em Campos quanto em São João da Barra. Então, eu torço para que dê tudo certo, eu tenho amigos em São João da Barra, mas realmente é aquele negócio, a gente tem tanta coisa para fazer em Campos que muitas vezes a gente não consegue mexer muito em São João da Barra. E Carla sempre foi assim comigo, ela nunca se meteu realmente nas coisas que eu quero fazer, e eu também não me meto nas coisas que ela quer fazer. Eu acho que a gente tem que ter essa independência, independente do amor que um sente pelo outro. E, com certeza, lá em São João da Barra, eu vou estar sempre do lado da minha irmã. É difícil. Pode vir o grupo que for. E meus amigos do grupo de Rodrigo, sabiam disso porque eu falei para eles. Olha, eu faço parte do grupo aqui, estou até preocupado, mas se for minha irmã lá e o grupo for contra minha irmã, eu prefiro, de repente, ser sincero e, desde agora, pedir para sair. Porque isso faria com qualquer um dos grupos, tanto com o de Vladimir, que também conversei com ele sobre isso. Eu acho que conversar, gente, é a fórmula mágica para você chegar ao sucesso, para você chegar a um consenso, para você procurar ver aquilo que você pode fazer de melhor. Então, eu vou ser sempre assim, você é um cara que vou estar aceitando as conversas, mas no fundo, vou estar impondo aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Então, São João da Barra, que eu já falei, não vou nunca deixar minha irmã lá em São João da Barra, porque ela lutou muito para poder ter a moral que ela tem com a população, o carinho que ela tem com a população, e eu quero poder estar a qualquer tempo podendo ajudá-la de qualquer forma. Boa. Meu caro Fred, sem diálogo não tem paz. É simples assim, né? Não tem.
você não consegue namorar, você não consegue manter um relacionamento, um casamento, criar um filho, trabalhar, enfim. Só para a gente fechar, eu gostaria de trazer aqui um tema importante que, né, sem dúvida nenhuma, talvez aí o que você falou pode ser um fora da curva para mudar números, né? Mais cedo você falava sobre isso. E no dia 2 de agosto, inclusive sobre esse fato, a Folha, né, na sua linha editorial, resolveu, claro, acompanhar tudo que está acontecendo, mas não replicar, não republicar ou veicular no rádio, onde for, na televisão, o que de fato aconteceu, porque é a linha editorial da Folha e não vai acrescentar nada no debate agora, no desenvolvimento que a gente busca. Dia 2 de agosto, vocês votaram a LDO com 10% de remanejamento, como já foi dito aqui. E naquele dia, além do hábito dele, o Marquinhos Bacelar evocou lá o direito, né, de votar. Bom, mas não é sobre os 10%, é sobre o discurso que o Marquinhos fez naquele dia e que aí gerou toda uma cadeia de reação. O garotinho se sentiu no direito de se defender e no dia 9 de agosto ele fez uma live reclamando das acusações lá, do discurso do Marquinhos Bacelar e apresentou de forma inédita, antecipando, inclusive, que o que é bom que seja dito, no outro dia, veículos nacionais divulgaram a mesma informação dada primeiro pelo garotinho. O Globo, o UOL, Veja e Metrópolis. Não é isso? Isso, Rodrigo. E Metrópolis. Então, no dia 9, o garotinho apresentou aquelas acusações contra o Rodrigo Bacelar. E no dia, logo depois, né, estourou na imprensa essa coisa toda, já no dia 11 de agosto, seu Marco Bacelar, daquele jeito que você conhece, foi para as redes sociais dele e acabou cometendo excesso, e que foi o que a gente falou aqui, a linha editorial da empresa, né, do Grupo Folha não vai cobrir esse tipo de coisa, vai informar, mas não republicar. E aí surge o quê? Surgiu até um pedido de desculpas do seu Marco lá no dia 12, então bem nessa linha aí, nessa cronologia aí, todo esse desenrolar do que eu quero te perguntar. Recentemente, nós recebemos aqui professores e cientistas da política, né, como, por exemplo, o George Gomes Coutinho, né, cientista político e professor da UF, e o Hamilton Garcia, também cientista político e professor da UENF. E eles delimitaram a ética para a política de campos, um limite para a ética da campanha política que começa daqui para frente a esquentar. Você traçaria também uma linha de ética nesse campo de debate, de discurso e de acaloramento que cada um tem diferente do outro para essa próxima eleição? Cláudio, não só na política, em eleição, que a gente tem que ter ética. Nós temos que ter ética na nossa vida. E eu não acredito que seu Marcos Bacelar não tenha ética. Talvez para ele tenha faltado, naquele momento, um pouquinho de calma, e talvez tenha falado demais, se arrependeu. Marquinhos Bacelar também teve a humildade de ir até o parlatório, chegar e pedir desculpa pelo seu pai, pela exacerbação. Então, eu acho que a ética, ela tem que existir. Só que o que eu acredito como ética é a gente trabalhar política com política, não trabalhar política com fatos.
entendeu? É o que eu falei, nós temos justiça, não temos? A justiça que tem que se incumbir de ir atrás, de ver se existe erro para alguma coisa ou não. Agora, eu não acho legal uma pessoa ficar o tempo todo em cima da outra, buscando alguma coisa ou outra, porque dá direito da outra também buscar também fundamentações. E aí fica essa briga que eu te falei, que eu estou admirando a maturidade tanto de Marquinhos quanto de Vladimir, de não estarem entrando nessa briga política. Entendeu? Eu acho que eles têm que ter, já que eles realmente estão na política, porque as outras duas peças envolvidas, seja do lado de Marquinhos, seja do lado de Vladimir, são duas pessoas que já tiveram espaço político na cidade, mas hoje não estão dentro da política atuante. Então, quem está na política atuante é o filho, Vladimir e Marquinhos. E que os dois possam estar trabalhando para que isso aí não prospere. Eu tenho certeza que o Vladimir deve conversar com o pai, eu tenho certeza que Marquinhos deve conversar com o pai. E nessa conversa, a maturidade que eles trazem de lá da Câmara, desse entendimento que eles estão buscando, eles tentem também incutir para que os pais possam também estar tendo um limite. Porque Campos já enjoou, Campos não suporta mais essas brigas, essas coisas de denuncismo. Isso aí, para mim, não é legal, entendeu? Não quero fazer juízo de valor de quem faz, mas, no fundo, não acho legal isso, porque se torna uma coisa pessoal e a política, ela não é pessoal. A política, ela tem que ser global, ela tem que ser nos problemas que realmente trazem soluções para a população. Eu acredito que os dois estando bem, vão trazer, os dois, que eu digo, os dois filhos estando bem, vão trazer grandes coisas para a nossa população. E muitas das vezes, talvez uma fala errada de um lado e uma fala errada de outro, pode trazer uma desavença que não seria necessário nesse momento. Então, que a gente tente conseguir manter sempre a ética na vida, porque não é só na política, não. Porque não adianta você ter ética na política e não ter na vida, ou vice-versa, ter na vida e não ter na política. Então, vamos torcer para que isso comece a esfriar, porque eu sempre falo, você quer fazer uma coisa esfriar, não dá valor a isso, não rebate. Então, que aí a coisa vai esfriando, entendeu? Eu nunca fui de ter briga pessoal, de ficar um contra o outro, e evito isso ao extremo. Por isso que me dou bem demais em qualquer um dos lados. Qualquer um dos lados que eu vá. Eu chego na prefeitura hoje, eu tenho porta aberta, com certeza, para entrar até o gabinete do prefeito, conversar aquilo que eu precisar conversar. Não faço por quê? Porque muitas das vezes é o que eu falo. Eu gostaria que fossem todos. Porque aí é como se eu estivesse tendo prioridades, que eu estivesse tendo preferência. Agora, se todos fossem, sentassem ali, tomassem um café, olha que coisa linda que seria para a cidade e que exemplo que seria para o nosso estado. Concorda? Ah, não tenha dúvida. Eu gostei do mesão que você falou aí. E um café. Ia levar um café bom, como diz o mineiro, um café gordo, né? Um café. Isso. Um café sem educação. Com os pedaços de queijo, pedaço de bolo. E sabe que. Para você e Rodrigo, o que eu tiver que fazer para poder a paz ficar reinando sempre, eu vou fazer. Porque, como eu já te disse, eu já tive de um lado e de outro. E eu estou preferindo esse lado, que é a independência, de eu poder também me mexer, ter aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso. Porque quando você tem oposição, acaba sendo ferrenho demais. Quando você é situação, você acaba sendo defensor demais. E você sendo independente, você vê a coisa com mais clareza. Você vê
Será que é aqui que eu tenho que andar? Será que é aqui que eu tenho que andar? E vamos tocando e vendo o que é melhor para a nossa cidade. E aí, é aquilo, a gente brincando aqui do café e tal, mas é muito sério e sem... É porque, na verdade, a gente torce pelo desenvolvimento. Você imagina, você, político, experiente, a irmã política, experiente, está na família. Então, claro que você já percebeu e todos nós já percebemos que é na pacificação que se consegue evoluir, se consegue crescer, se consegue construir. Então, a gente fica aqui nessa expectativa, como cidadão, como população, e a própria população também fica. Né? Ninguém quer ver, como aconteceu e o Rodrigo relatou muito bem, aquele clima tenso, horrível, na Câmara Municipal, com polícia na Câmara Municipal, armado com fuzil. O Aloysio mesmo lembra muito que ele, no dia, inclusive, que houve esse episódio, ele estava passeando com o cachorro dele e o cachorro dele ficou todo estranho. Há aquele clima, ele passou ali, ele mora ali perto, então ele passou por ali na Câmara e o cachorro dele já sentiu aquele clima pesado. Animal sabe como é que é, né? Então, assim, você imagina, todos nós, população que dependemos e precisamos, direto ou indiretamente, seja lá o que for, do poder público municipal, né? Dos poderes, mas principalmente do poder público municipal. Cláudio, sim. Eu só poderia pedir alguma coisa, que eu acho que a nossa audiência é grande, e eu tenho certeza que alguém do staff do prefeito vai estar ouvindo. Como foi falado já nessa semana lá na Câmara, sobre essas obras na cidade de Campos, que a gente consiga interceder junto ao IMTT, junto à Secretaria de Obras, para que eles possam estar fazendo um trabalho em conjunto, porque está um inferno, está muito difícil. É isso que eu digo para você, que é difícil a gente não ter a condição de poder reclamar de alguma coisa. Muitas das vezes, quando o vereador é vereador de base, ele não pode fazer um pedido desse porque é levado como se fosse alguma coisa contra o prefeito. Não é nada contra o prefeito, é a favor do prefeito. Saber que tem várias e várias pessoas que estão reclamando demais dessas situações, fecham ruas, que tem prédios, que pessoas têm que entrar dentro de casa e sair, não conseguem, não tem os guardas municipais próximos para poder ajustar esse trânsito que está caótico, e a gente pode, no fundo, a gente pode acontecer até um óbito numa situação dessa, porque uma ambulância que está preso dentro de uma situação dessa, ela não consegue sair para lugar nenhum. Depois que entrou, que você vê que lá na frente está fechado, é uma dificuldade louca. Então, prefeito, já que eu falei bem, vê com esses secretários, por favor, aí, que é o Fábio Ribeiro e o Godard, se eles conseguem também se alinharem para fazer uma coisa melhor para a nossa população. Perfeito. Pouca coisa, né? Não, perfeito e perfeito e justa. Só que você não pede para você está pedindo para a população. Eu acho importantíssimo a gente ter feito esse apelo aqui também. Infelizmente, os dois secretários já estiveram aqui e falaram que a comunicação dessa empresa, e eu realmente falei por telefone com a menina, dessa empresa que está Metropolitan, que está fazendo, né? É do Estado, e eles entram e sentam o bambu do jeito que eles querem. Do tipo, o Godard revelou aqui, ao vivo, né, o Rodrigo, que tem um cronograma para fazer aqui, um planejamento para fazer tal rua hoje. 7 horas da manhã vai fechar tal. Do nada, ele sai daquela rua e vai para outra. O negócio é muito... Agora é a hora da gente, né, da oposição, então, que temos contato direto com o Rodrigo, sentarmos também e fazermos a reclamação para lá também. A gente faz junto. É isso que eu estou dizendo, não é a pacificação? Vamos pegar os 25 vereadores e vamos assinar junto um manifesto contra essa situação. Que aí, com certeza, eu acho que vai chegar até o governo do Estado, o governador, ao presidente da Assembleia Legislativa, e a gente tomar uma posição, porque realmente está impraticável. Perfeito. Excelência, muito obrigado pela entrevista.
agradecer sempre aí o seu carinho e atenção, o seu retorno, a disponibilidade para nos atender aqui em demandas geradas de pauta para o nosso jornalismo, para o nosso grupo, sempre de pronto lá para nos atender. Muito obrigado. E te agradecer por hoje também, desejar aí um bom final de semana, saúde para o seu paizinho, né? E, claro, evidente que deixar aqui a casa de portas abertas para que você esteja aqui conosco em breve, de volta, né, para trazer outras novidades. Muito obrigado por hoje, meu caro Fred Machado. Obrigado, é sempre um prazer para mim estar com vocês. Quero deixar aqui um abraço para o Rodrigo também, que é uma pessoa que eu tenho uma estima e um carinho muito grande, ele sabe disso, e que a gente possa estar sempre assim, passando para a população a tranquilidade. Eu acho que nós não estamos mais na hora de briga, não. Nós estamos na hora de buscar um entendimento. E buscando um entendimento, com certeza todos nós vamos sair bem. Vamos sair bem e vamos sair bem até com nossos eleitores. Eu sei que realmente tem base e tem oposição, mas vamos tentar fazer com que isso aí seja uma coisa que a gente possa andar lado a lado e buscar no entendimento e na ética que a gente possa cada vez mais estar unido e desejando o melhor para o prefeito. Aquele prefeito que estiver ali no local, no cargo investido do cargo de prefeito, tenha sempre sucesso naquilo que se propôs a fazer, porque ele tendo sucesso, a população toda vai ter sucesso também. Obrigado, tá? Perfeito. Deixa eu só trazer aqui o Rodrigo para fechar também e agradecer a você, Rodrigo, lembrando que amanhã parte dessa entrevista vai estar no jornal Folha da Manhã impresso. Vai ser difícil escolher qual parte vai colocar. Isso aí, você se vira aí, ó. Você manda fazer mais umas 2 páginas aí. Mas aí você é fera, você tá. Você se vira aí amanhã. E a outra parte também, e o outro assunto que vai estar amanhã no jornal, é a cobertura, todo o detalhamento, o Aloysio está preparando lá, esmiuçando aí os números em cada corte da pesquisa feita pelo Instituto Iguape em Campos. Aloysio é fera nisso. Deve estar debruçado, já fazendo, esmiuçando tudo. Tudo. Aloysio, meu caro Rodrigo, então obrigado. Agradeço a vocês dois aí, obrigado a Fred por ter disponibilizado esse tempo para a gente nessa correria dele aí, obrigado a você, Cláudio, por mais essa semana de parceria e estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Cláudio. Toma conta dele aí na câmara aí, tá, ô Fred? Não deixa ninguém bater nele, não. Manda ele. Ele não gosta de café. Ele não toma café, não. Mandar fazer uma laranjada para ele lá, quando ele for lá no meu gabinete. Negócio chique aí, tá vendo? Eu já fui lá um monte de vezes, ninguém dá nem água. É assim mesmo. Não fui. Um abraço para vocês, gente. Um abraço, obrigado. Valeu, Rodrigo. Então, mais uma vez, um abraço. Até na próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana. Valeu. 9h21, fechamos por aqui o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Coagro. Jaime Reyes foi escolhido para se tornar o Besouro Azul, o novo super-herói da DC. O Scaravelli escolheu você. Com Bruna Marquezine e Cholo Mariduenha. Besouro